Júlio, desde 97, atuando na área de psicologia aplicada à saúde, segurança e meio ambiente. Várias investigações de ocorrências de alto potencial, algumas infelizmente com fatalidades. Das que você recorda, qual que foi o maior desafio que você teve em relação a isso? Acho que quando a gente fala sobre acidentes de alto potencial, são muitos desafios. São vários temas, vem vários filminhos na nossa cabeça, né? Tantas situações onde a gente ajudou as organizações a entender o que tinha acontecido. Mas eu destacaria uma que, em especial, aconteceu comigo há mais ou menos uns 2 anos, uma situação onde uma pessoa, ao realizar uma atividade, numa quebra de um procedimento, inclusive, ela sofreu um acidente de alta gravidade, levando à amputação da perna dessa pessoa. Uma pessoa extremamente jovem, 20 e poucos anos, mas toda a história em volta disso acho que trouxe um grande aprendizado. O primeiro ponto-chave aí foi entender o papel que a organização teve para gerar um acidente, ou para gerar uma investigação de acidente, melhor dito, de sucesso, porque isso é essencial. A organização que quer aprender com uma investigação, ela tem que estar aberta. E ela tem que estar pronta para que a gente possa colocar alguns dedos nas feridas. E esse é um desafio grande para essa organização. E a organização ela abriu todas as informações, todas as portas, dizendo assim, ajude a gente a entender por que essa pessoa tomou essa decisão. Ali nós envolvemos vários jogadores para entrar em campo. Uma pessoa que cumpriu um papel essencial foi uma assistente social da organização, que nos ajudou muito a preparar a pessoa, preparar a família para receber o processo de entrevista. Como era um caso que se tratava de uma amputação, essa pessoa ia ficar muito tempo no hospital, hospitalizada, e com todo o respeito possível, a gente queria fazer essa entrevista no hospital. Para que aquilo não fosse algo impositivo ou que fosse uma intromissão na vida da pessoa, o trabalho da assistente social foi assim um trabalho fantástico. Preparou aquelas pessoas. Essa preparação teve resultados muito positivos para a gente, porque nós tivemos a oportunidade de sentar com aquela pessoa e ela se percebeu cuidada pela assistente social e pelos líderes daquela pessoa. Toda a preocupação em entrar em contato, em perguntar como ela estava e de forma genuína. Não para dizer assim, o que aconteceu. Ninguém perguntou para essa pessoa o que aconteceu. Por que ela quebrou a regra? Por que ela fez daquele jeito? Mas a preocupação da organização em criar um ambiente de confiança, um ambiente seguro, gerou um resultado de entrevista fantástico. Outro ponto importante foi no momento de dar o feedback para a organização. A organização ela percebeu que a escolha daquela pessoa por fazer daquela forma, apesar de uma intenção, apesar de ter sido algo que estava fora do procedimento, ela foi motivada e ativada por vários comportamentos organizacionais. Vários comportamentos, vários rituais que a organização tinha, que de alguma forma valorizavam determinadas atitudes. E quando você expõe isso para o comitê executivo, para os presidentes, para os diretores, é muito dolorido, porque nós estamos falando de uma grande organização, com uma bela história, mas que de alguma forma se vê naquele momento com um déficit, com uma incapacidade em lidar com alguns heróis que ainda existem dentro das organizações. Agora, do ponto de vista prático, para mim, o que mais mexeu comigo emocionalmente, mesmo tendo vivido outras situações, é você ver uma pessoa tão jovem vivendo uma situação de amputação, já está em processo de reabilitação, né? Já está com a sua prótese, vida normal, logicamente. Mas o meu principal aprendizado ali é porque nós, investigadores, temos que ter, além do preparo técnico, um preparo emocional muito grande. Se não houver o preparo emocional, dificilmente nós vamos conseguir captar aquela informação de forma transparente, de forma presente ali naquele momento. Então esse para mim foi um dos grandes desafios, o preparo emocional para realmente atender aquela situação. Quando eu falo em preparo emocional, é até interessante, né? Porque a gente está nessa caminhada já há bastante tempo
E eu acho que existem alguns elementos muito importantes, né? E eu sei que na história de diagnósticos, de feedbacks que você já deu para as organizações, existem horas que a organização ela se sente, às vezes até agredida na hora de receber, por exemplo, um diagnóstico de cultura de segurança. Eu queria ouvir um pouquinho de você, cara. Como é que você já lidou com essas situações? Teve alguma situação marcante, alguma que você possa compartilhar com a gente, para a gente poder tirar aprendizados também? Júlio, tem uma sim, tem uma que marcou e me marcou muito pela complexidade do cenário. Que a gente sabe que um dos resultados mais difíceis de entregar é quando a percepção, o parecer nosso da consultoria está mais próximo do parecer da percepção da base operacional e que, por sua vez, os dois têm um resultado mais crítico do que da alta liderança. É quando a alta liderança, ela de alguma forma, ela entende ou percebe que está mais evoluído e o nosso parecer fica mais semelhante ao que a base diz. Isso é um cenário de um clima que tende a não ser favorável para a apresentação. Agora, volto no que você fala da investigação, nós como investigadores, porque quando você está fazendo um diagnóstico, você não deixa de ser um investigador também, né? Claro. O fenômeno, parte de um fenômeno diferente, mas o que você está fazendo é entender ali. Nós também temos que ter uma competência muito forte para não aumentar o problema. Uma coisa que eu acredito muito é que quando você entrega um diagnóstico, você não tem que aumentar a doença. Você tem que fazer com que aquela entrega seja um motivador para uma mudança comportamental. E isso não é uma tarefa fácil. Eu, por diversas vezes, por mais que acredite nisso, tem momentos que eu me vejo fazendo o contrário. Então você tem que ter uma dissociação instrumental muito forte para compreender, por isso que eu parto muito de mim, isso, que é um desafio meu para isso, né? Que é assim, empatia. E não é empatia num conceito absurdo de você totalmente se colocar no lugar do outro, porque você nunca vai entender o lugar do outro. Mas você respeitar todo o esforço que aquela empresa fez para chegar onde ela chegou. Porque tem esforço, tem suor, tem muita vontade, tem muita energia chegando ali. E às vezes mesmo que chegue em níveis talvez inferiores ao esperado, quando você tem isso claro na sua cabeça, fica mais fácil para que os líderes entendam o estágio, não como uma frustração que leva à desistência, mas é uma frustração que leva a uma reflexão e que se mobiliza para a mudança. Para mim, tanto a investigação quanto o diagnóstico tem muita coisa em comum. Acho que são processos que exigem da gente uma energia bastante considerável, né? E eu vejo que muitas vezes esses processos têm que ter um cuidado para que ele não vire um pré-julgamento e um julgamento, né? Mas sim uma constatação de um cenário que está daquela forma e que pode ser um cenário que vai evoluir para outra forma, né? E é isso que eu tento fazer. Nessa devolutiva, nós tínhamos uma das primeiras experiências nossas no mundo agroindustrial, né? Onde a referência do mercado, em termos de excelência de cultura de segurança, era entregar EPIs. E realmente, essa empresa, nosso cliente, fazia muito mais do que isso. Até pelas experiências de outros negócios que ela já atuava. Então, quando nós fomos entregar esse resultado, elas se imaginavam completamente diferente, porque os próprios funcionários falavam que ali era um paraíso em termos de segurança. Mas tinha um volume grande de ocorrências, a gente via algumas oportunidades. E contar isso para eles num ambiente onde a cultura de segurança ainda tinha na época, hoje tem várias empresas com forte desenvolvimento nisso, foi muito difícil. E a maneira que eu encontrei nesse momento de ter sucesso foi entendendo esse cenário, né? Tornando esse cenário comum a todos, contando a história da agroindústria, dos acidentes, trazendo esse cenário para que mostrasse a eles que eles estavam diferentes do mercado, mas em relação a outros nichos existiam essas oportunidades. Mas sempre é um desafio.
É um desafio porque, né, Júlio, a comportamento, também nós temos consultorias que nos entregam resultados nossos de gestão, resultados de processos de RH. Nós também sofremos no sentido de ser feitas, né, as auditorias. E que se a gente não estiver disponível também para aprender com um especialista que vem nos contar quais são os caminhos futuros, também aí não tem como o sucesso fica mais complicado. Eu acho que são esses dois movimentos. A organização muitas vezes precisa ser preparada para receber um resultado, uma informação. Também nós temos que ter um alto nível de habilidade social para não auditar simplesmente, né? Para a gente conseguir enxergar todo esse esforço que foi feito para gerar determinado resultado, mas sem perder a crítica. Nós não podemos nunca deixar, como consultoria especializada ou como uma área interna que porventura os nossos clientes tenham que façam os diagnósticos, nunca amenizar. É sempre contar o que precisa ser contado com a maior transparência possível, mas com respeito. Eu acho que esses são pontos que me chamam bastante atenção. Legal. Quer dizer, podemos dizer então que estar preparado de forma técnica, com abertura, e estar preparado emocionalmente, são dois aprendizados que a gente pode levar aí para o nosso dia a dia, como empresas, como consultores, como pessoas que querem fazer diferença no mundo. Excelentes aprendizados, vamos pensar sobre isso.